Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, por mais uma escola bíblica, na lição dos jovens da igreja aqui de a IADER de Ouro Branco, para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Então, nós estamos já na lição de número 5 desse segundo trimestre. Então, nós estamos passando bem ligeiro, né? Infelizmente, nós não estamos presencialmente por causa dessa pandemia, mas logo, logo nós estaremos juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Então, a quinta lição é o confirmando o conserto, o título da lição. O texto do dia diz: a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Isso está escrito em Atos, capítulo 7, e versículo 39. Assim diz: Deus criou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus criou um concerto com o povo, deu uma marca para o povo, assim Deus também deu uma marca para nós que somos povo dele. E essa marca é através de Jesus Cristo, nosso Rei. Então, nós vamos entrar na lição. Essa lição tem os seus tópicos, os seus subtópicos, e nós estaremos de maneira bem clara e explicativa, não muito, porque é uma palavra, nós temos que ser mais resumida, e que seja para a glória do nome de Jesus. E o primeiro tópico diz: a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O primeiro subtópico diz: a aceitação do pacto abraâmico. Está escrito assim: a circuncisão era uma retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui é estudada, era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Então, nós vemos aqui que a circuncisão era muito mais além do que só uma marca que estava no corpo dos hebreus. Mas isso era uma confirmação de que Deus estaria com eles, que Deus tinha comunhão com eles. Então, essa marca que estava no corpo deles, claro que não era visivelmente mostrado, mas isso era o que Deus via e não o que as outras nações viam. Então, Deus via a marca deles e Deus sabia que existia comunhão através da marca que eles tinham. Então, era muito mais do que uma saúde pública, por mais que era uma saúde pública, mas também era uma prática em forma de ritual pelos hebreus e trazia seu conteúdo. Não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana a concerto firmado. Um concerto. Concerto é uma aliança, é uma junção, é uma união entre duas pessoas. Ou seja, quando eles tinham a marca, eles estavam sendo mais ainda unidos com Deus, para a glória do nome de Jesus. O segundo tópico subtópico diz, uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade, em comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Então, olha aqui, meus irmãos, que é muito mais do que uma marca no corpo. Então, quem não tinha essa marca, não tinha autoridade suficiente para fazer aquilo que Deus queria com ele. Deus só botava pessoas na frente, pessoas que tinham essa marca. Deus não colocaria uma mera pessoa ou qualquer um que não tivesse essa marca do concerto.
quem não tivesse a marca do concerto não metraria nas batalhas. Por quê? Porque não tinha autoridade. Não tinha aquela autoridade que Deus queria que ela tivesse. Por causa dessa marca, também não tinha comunhão. Não tinha a comunhão necessária para poder fazer a vontade de Deus. Então, o terceiro subtópico diz: uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Bem como para se tornar guerreiro, ele não poderia lutar as guerras do Senhor, sem antes ser submetido ao ritual, que está escrito lá em Gênesis capítulo 17, versículo 14, onde Deus diz que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava com uma verdadeira proteção. Então é mais sério do que nós imaginávamos. Esse pacto com o povo não era só um mero requisito. Era uma marca para ter uma autoridade, uma comunhão, mas também para ter mais ainda uma coragem, ser um guerreiro, para combater os desafios que vinham por à frente. Então Deus trabalhava dessa forma. Deus trabalhou sempre dessa forma. E nós vemos um episódio bem interessante que aqui na lição mostra que com Davi era um circuncidado, que era da circuncisão. E ele confrontou, foi à frente da batalha, porque ele sabia que tinha comunhão e era um guerreiro formado por Deus. O texto diz assim: a circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abrâmica com Deus. Eis que por Davi, no confronto com Golias, insultou duas vezes, chamando de incircunciso. Ou que Davi chamou ele. Quem é esse incircunciso para zombar do nome de Deus? Ou seja, ele não tinha marca. Então quem não tinha marca, não tinha autoridade suficiente para combater o que tinha marca. É isso que Davi está falando. Nós vamos para o segundo tópico, que diz assim: um lugar chamado Gilgal. O primeiro subtópico diz: um lugar de aliança. Gilgal foi o lugar da renovação da aliança com o Senhor. Onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e a unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Então nós vemos um episódio aqui bem interessante, que Deus ele trabalha, ele faz a circuncisão quando ainda se é criança. Ou seja, é para ter este momento quando ainda é criança. Mas aqui nós vamos ver que Deus está tratando com o povo quando eles já estão adultos. Ou seja, quando o povo saiu do Egito, eles não eram circuncidados, não tiveram a circuncisão. Eles não tiveram a circuncisão. Então Deus queria que eles passassem por esse processo e fosse retirado essa pequena pele do ato sexual, para que pudesse
manter o pacto com Deus. Então, em Gilgal, diz assim, em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Então, se é dolorido para uma criança fazer uma coisa dessa, imagine para um adulto, né? Mas eles teriam que fazer isso. Se não fizesse, Deus não estaria com eles. Por quê? Porque se eles não fossem circuncidados, era uma nação que não tinha a marca de Deus. Então, eles teriam que ser circuncidados. Fazer essa aliança, fazer a circuncisão, para poder Deus trabalhar na vida deles. O segundo subtópico diz, um lugar de exaltação. O Senhor disse que estava removendo naquele dia o opróbrio do Egito, levando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio, da escravidão, imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos exames escâneos que os israelitas suportaram ao mesmo pelas condições desagradantes que viviam. A vergonha e o exame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus. Durante a caminhada pelo deserto, a murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, o ponto de partida para o novo capítulo da história do seu povo. Então nós vemos que o povo saiu do Egito e eles não estavam com a marca de Deus. Infelizmente, não foi só por não ter a marca, por não ser circuncidado, mas pela a ignorância deles. Nós vemos aqui no texto que eles eram desobedientes, eram murmuradores, eram pecaminosos, e assim Deus exterminou esta geração, a qual nós vamos ver que do livro de Josué só teve 2 gerações que continuou a jornada, ou entrou na Canaã, na terra prometida. Que foi a geração de Josué e a geração de Caleb. Então, essa geração sobreviveram e elas agora vão passar pelo processo da circuncisão. Então, Deus trabalhou na vida deles, mas eles não quiseram obedecer a Deus e Deus exterminou eles. O terceiro subtópico diz, lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos, em um deserto inóspido, no qual não havia água. Agora, após transbordar o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e guardar o fim do deserto, entretanto. Então, meus irmãos, na nossa vida como cristão, nem sempre são flores, são mar de flores. Também as flores têm os seus espinhos. E o povo teve que passar cerca de 40 anos para poder chegar na terra prometida. Tiveram que esperar. Por quê? Porque a desobediência, a murmuração, a idolatria estavam tomando de conta deles. Mas Deus tinha guardado, Deus fez uma aliança com eles, e eles chegaram à terra prometida, a qual essa terra, eles nunca passaram mais necessidade.
Água de abundância existia nessa terra. Comida, nem se fala. Então, nós vemos que a dificuldade, ela existe, mas a vontade de Deus é muito melhor para nós. Está escrito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável aos nossos olhos. Então, que Deus tem uma vontade para nós. E as coisas de Deus na nossa vida não é para se questionar, pelo contrário, é para se obedecer. O terceiro tópico e último diz a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Obed, ou Nissan, separasse um cordeiro por família por dentro de 4 dias. O animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apresentadamente haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou, ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, o anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito. Onde não houvesse o sangue do cordeiro, a marca nos umbrais e vergas das portas, de fato tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. Então nós vemos aqui o episódio que aconteceu lá no Egito. Foi a última praga que Deus mandou, a praga dos primogênitos, a qual Deus mandou um anjo para exterminar toda os primogênitos, né? E isso aconteceu. Mas Deus conservou o povo dele através da Páscoa naquele dia. Era o último dia de Páscoa que eles estavam vivendo no Egito. E eles precisariam fazer esse ato para que Deus pudesse ajudar eles a passar por este dia. E Deus guardou eles através de toda essa celebração da Páscoa. O segundo subtópico diz: a Páscoa é um memorial judaico e perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em um memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração não importante por 39 anos, tanto pela circuncisação dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Como visto, era a terceira vez que a celebração a Páscoa. Então, a circuncisão ela é parecida como o batismo em águas. Tipo, nós só ceiamos se formos batizados em águas. Dessa mesma forma, era o povo. Se o povo não fosse circuncidado, eles não poderiam participar desse momento, né? Então Deus fez uma circuncisão em massa e eles puderam participar da Páscoa. Esse momento foi muito glorioso, né? O povo puderam participar. E é dessa mesma forma, se nós não formos batizados em águas, nós não vamos poder participar da grande Santa Ceia. Então, eu tenho que ser batizado. É claro que não é desclassificando alguém por não ser, ou dizendo que alguém não mereça. Mas isso são critérios que a igreja conserva, que nós conservamos. O terceiro subtópico e último diz: a Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para o monte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário,
não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto a Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Então nós vemos aqui que Deus salvou eles naquele dia. Por causa de quê? Por causa da celebração. Se eles não tivessem feito aquela celebração da Páscoa e botado o sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo da morte teria passado e matado eles também. Mas a marca de Cristo era tão grande que nos protege, que nos livra, que nos tira todo o mal. Então, fiquemos com essa palavra, fiquemos com essa lição, e que Deus abençoe a vida de cada um, e que Deus traga dias melhores para nós. Esses momentos, sem dúvida, uns momentos terríveis para nós. Estamos longe do templo, estamos longe dos irmãos, mas que Deus abençoe a vida de cada um, a cada jovem, adolescente, que Deus cuide de cada um e que seja feita a vontade de Deus. Eu quero fazer uma pequena oração por cada um em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa cada jovem, adolescente, Jesus, de tua casa, da igreja aqui, Jesus de Ouro Branco. Meu Deus, abençoa grandemente, que eles possam ser usados para a glória do nome de Jesus. Abençoa cada um e que cada um seja, Jesus, capacitado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, e até a próxima lição, se assim nos permitir o Senhor, em nome de Jesus. Amém.